Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa é a parte número 6 do vídeo que fala do cristão e da política. Fiquei alguns dias sem gravar, hoje eu estou gravando a continuação. Talvez você vai ver, não sei, depende do tempo que você está vendo o vídeo, vai ter uma queda grande da quinta parte para a sexta nas visualizações. Isso foi porque eu gravei até a parte 5 e fiquei um tempo sem gravar a parte 6. Para você que assistiu a parte número 5 e ficou um tempo sem assistir a 6, talvez você perca um pouquinho do tema central do estudo. Eu estava abordando várias coisas, então eu estava falando de 4 dimensões: o cristão e a política, e como o cristão deve visualizar a política através da 4ª dimensão. Se você fizer isso através da 3ª, já vai estar muito bom. Expliquei um pouquinho sobre as dimensões, falei um pouquinho, bem pouquinho da esposa do Cordeiro. Usei esse papel aqui para falar que ia explicar esse vídeo em 3 passos. Falei dos textos, lembra que eu falei dos textos que a gente ia ler? No primeiro passo eu expliquei a agenda de Satanás contra a igreja. Ou por que Deus permitiu que Satanás perseguisse a igreja. Expliquei o porquê, vocês viram, deu para entender. Para que muitas coisas ficassem escritas para a gente compreender como Satanás ataca a igreja. E também para provar o coração dos santos. Cada geração, cada época, Deus tem como provar o coração dos santos, e algumas das vezes é com perseguições até a morte. A igreja. Aí no passo 2 eu disse que tinha separado 6 textos, nos quais eu iria ler. Só que eu fiquei ali um tempo lendo Romanos 14, foi o final da 5ª parte, expliquei um pouquinho o porquê que se originou esse texto, contextualizei ele. E tem alguns outros textos que eu achei necessário, eu anotei, mas eu achei necessário não ler, porque Romanos 13 é o mais forte, é o que mais fala. Tem aquele que fala que é para a gente orar pelos governantes, sabe? Pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos vida de paz. Esse texto eu não li, mas você sabe ele de cor. Ele tem também Jeremias. Então é preciso conhecer os contextos, a mente de Paulo, o contexto no qual ele escreveu as cartas, para você compreender certas ideias, senão você vai sair torcendo tudo. E aí o passo número 3 seria ler os textos onde mostra que primeiramente Satanás usava os judeus para perseguir a igreja. E esses textos eu não li, e esse eu vou ler, pelo menos a maioria deles. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou lendo isso? Porque lendo isso você vai entender as explicações anteriores, né? Conectando com as explicações anteriores, e compreender que primeiro Satanás usava os judeus para perseguirem os judeus, para impedir que a palavra alcançasse o máximo de judeu possível, porque ele sabia que não ia ficar assim, ele sabia que iria para as nações, estava nos profetas já. Depois que a palavra começou a alcançar muitos judeus, mesmo com perseguições, tribulações, em Atos você vê a igreja avançando, a palavra começou a chegar até os gentios. Então ele começou já a trabalhar com nações, com vários gentios, até mesmo em Roma. E pela vontade permissiva de Deus, existe isso, Deus permitiu que a igreja fosse perseguida. Já agora não era só judeus sendo usados por Satanás para perseguir a igreja, confundido doutrinas, etc. e tal. Já era perseguição cruel através dos imperadores romanos. Nero, você conhece, depois de Nero continuou a perseguição, até chegar no tempo de Constantino e parar a perseguição, Satanás muda a estratégia. Então, entendendo isso, você vai compreender certas coisas. Por exemplo, Romanos 13, você vai ver que a igreja jamais poderia estar submissa às autoridades e que elas não eram constituídas por Deus. Ainda que Deus permitiu que ela se levantasse, Deus permitiu que Nero se levantasse, permitiu que outros imperadores, que eu até esqueci o nome agora, se levantassem para perseguir a igreja implacavelmente, com perseguições terríveis, as quais voltarão a acontecer no tempo da grande tribulação. Deus permitiu para que assim acontecesse e para que ficasse escrito, para que a gente entendesse todas essas coisas e a gente percebesse que aquelas autoridades, tipo Nero e outros, foram pela vontade, da permissão de Deus, que eles se levantassem para perseguir a igreja, uns para provar, colocar à prova, né, que eles iriam morrer pelo amor de Cristo, a igreja de Deus, crucificados, queimados, entregue para leões e tudo mais.
E assim você iria ver que eles não eram, essas autoridades, eles não eram ministros de Deus para castigar, para vingar os que praticam o bem, ou os que praticam o mal. Eles eram ministros e autoridades que foram levantadas com a permissão de Deus, mas eles eram vingadores contra os que praticavam o bem. É totalmente ao contrário do que Paulo escreve em Romanos 13. Então, já no tempo de Roma, aquela parte de Romanos 13 já não se aplica. Quanto mais agora, no nosso meio, onde tem nações, várias nações que creem em Deus, o Iraque, o Irã, etc. e tal, cristãos morrendo por todo lado, e vai dizer que essas autoridades foram levantadas por Deus? Calma. Você não pode dizer de maneira nenhuma que Deus não queria que elas se levantassem, aí o diabo foi e venceu a palavra de Deus e levantou. Deus permitiu que essas autoridades se levantassem para perseguir os santos, para castigar algumas nações, até mesmo alguns cristãos castigarem, outros colocarem à prova, eles morrerem com o testemunho de Jesus, mas foi uma permissão. Eles não se encaixam no contexto de Romanos 13, porque no contexto de Romanos 13, Paulo disse que as autoridades existentes na época eram ministros de Deus, ele repetiu isso várias vezes, ministros de Deus, vingadores contra os que praticam o mal. Então teme a eles, porque eles vingam, eles são ministros de Deus a todo tempo para isso, eles vingam os que praticam o mal. E praticar o mal, irmãos, é desobedecer à lei. Praticar o bem é a lei. No próprio Romanos, contexto geral da carta, ele explica o que é o bem e o que é o mal. As autoridades, em muitas que a gente vê hoje, são ministros que Deus permitiu que se levantasse, mas eles são o oposto do que está escrito em Romanos 13. Eles são vingadores para castigar os que praticam o bem. Deus permitiu, não foi que ele levantou naquele contexto onde Deus permitiu, Deus fez com que Roma permitisse que a palavra de Deus fosse pregada, os judeus continuassem cultuando o templo de pé. É diferente, totalmente diferente. Para que você compreenda isso e muito mais, para poder enxergar as coisas pela quarta dimensão, vamos ler alguns textos. 7 minutos só para eu explicar as coisas, mas valeu. Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Os fundamentos da igreja pode passar a fio da espada e a igreja de hoje não pode passar isso. Eu vou fazer um vídeo especial sobre esse assunto. Vendo ser isto agradável aos judeus, olha, é agradável. Testemunha de Jesus, o apóstolo de Cristo, morre, é agradável para os judeus. Prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Bom, deu para ver, né? Quem são os perseguidores aqui. Atos 13 é uma leitura longa, mas irmãos, vamos resumir, eu já gastei tempo demais explicando. Vocês podem ler Atos 13 a partir do verso 43 até o 52. Eu prometi que ia deixar essas coisas na descrição, eu vou deixar, com o tempo vai aparecer. Atos 14, do verso 1 ao 5, depois você pula e lê o 19. Atos 16, do verso 1 ao 3. Atos 17, do 1 ao 5, depois você pula e lê o 17. O verso 17. Atos 18, do verso 4 ao 6. Aqui Paulo fica indignado contra os judeus e parte agora só para os gentios. Ele abandona os judeus aqui e parte para os gentios. Só que ele não fica assim. Você vê que no final do ministério dele, no final de Atos dos Apóstolos, ele ainda vai pregar a palavra para os judeus, mesmo assim. Só que aqui ele fica focado nos gentios, a partir daqui de Atos 18. Aí tem outros textos. 1 Coríntios do 11, capítulo 11, verso 24. Separei aqui Apocalipse 2, do verso 8 ao 9, Apocalipse 3, do verso 7 ao 13. Então, vamos resumir tudo isso, eu vou explicar para vocês, vai ser bem mais rápido do que ler. Vocês vão ver que Paulo estava pregando a palavra ali na sinagoga, no dia de sábado,
para os judeus, tinha gentios lá dentro da sinagoga. Você vai ver que Paulo prega, aí está escrito: mas os judeus rebeldes, mas os judeus incrédulos incitaram a multidão contra os apóstolos, mas os judeus, contudo os judeus, sempre são os judeus. Um verso especial, esse eu quero ler para vocês, que é um dos que eu considero mais importante. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 13 ao 16. Olha só o verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, a acolheste não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também procedeste da parte dos vossos patrícios, porque também padecestes, não é procedeste não, padecestes, sofrestes, né? Da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofrem dos judeus, os quais, judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Olha quem são todos esses homens. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Aqui Paulo viu que essas pessoas eram pessoas que são judeus, que são considerados aqueles que João fala. Se algum irmão cometer pecado, orará e Deus dará a vida. Mas aquele que comete pecado para a morte, não ore. Não é para orar para os que cometem pecado para a morte. Quais são esses pecados que é reversível para a vida e os pecados que as pessoas estão cometendo que não é para você orar? Isso é só você observando com conhecimento da palavra e observando o contexto, fazendo um trabalho no Senhor. Apóstatas da palavra de Deus, que abandonam o Evangelho, esses são apóstatas mesmo, blasfemaram contra o Espírito Santo. Alguns deles vão continuar falando de Jesus, se infiltrar na igreja só para bagunçar tudo. É o que faziam em Gálatas, etc. e tal. O que João fala no próprio contexto geral, onde ele cita esse texto que eu acabei de citar, então esses cometiam pecado para a morte. E Paulo falou que a ira veio sobre eles definitivamente, já não são salvos. Paulo discerniu isso. Então você vê que eles eram usados por Satanás para impedir que a palavra alcançasse os gentios, porque a palavra já tinha alcançado muitos judeus. Vamos continuar agora na parte número 7.